Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com todos os nossos amigos da Falange Unidos para o Bem, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 176. No dia da incerteza. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que, de chofre, ou seja, de repente, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém, que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida. E esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e, por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de se fazer luz. Lição número 176. No dia da incerteza. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo. Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nessa mensagem de Emmanuel, ele traz um versículo da carta de Paulo aos Coríntios. Carta essa que o Paulo de Tarso começa já mostrando para seus irmãos de Coríntios, nossos irmãos de Coríntios, as verdadeiras diferenças entre as tribulações que nós enfrentamos aqui na Terra e as verdadeiras glórias espirituais que estão nas dificuldades ou às vezes em momentos onde tudo parece contra nós. Emmanuel até ressalta no texto que às vezes nós nos deparamos, às vezes abandonados por pessoas que nós contávamos com conselho, com auxílio, mas que nos faltaram no momento onde nós necessitávamos. Paulo, nessa sua mensagem, sempre lembra do exemplo de Jesus em todas as situações da vida. Nesse exemplo particular que Emmanuel trouxe, nós podemos lembrar do Mestre. O Cristo, que tudo sabia, não exigia das outras pessoas dons espirituais que elas não tinham. Seria justo a gente exigir dons espirituais dos nossos irmãos, sendo que Cristo, que era perfeito, não exigia nada de ninguém? Nem os nossos guias espirituais, que são verdadeiros mensageiros do Mestre, que trazem os conselhos dele diretamente para nós, exigem que nós sejamos de tal jeito ou de outro jeito. Eles nos amam da forma que nós somos, e Cristo nos ama do jeito que nós somos. Contudo, o Evangelho sempre nos convida, nesses momentos de tribulação, o exemplo do Mestre. O Paulo abre a sua mensagem falando sobre essa questão do comportamento de pseudo-sábios. O próprio Mestre falava sobre pseudo-sábios, sobre uma pseudo-sabedoria,
E nos dias de hoje nós vemos que muitas pessoas que têm um vídeo, um microfone, tentam dar conselhos na limitada perspectiva material que nós homens temos. Às vezes esses conselhos são falhos, justamente pela nossa natureza humana, mas o Evangelho não falha conosco. Às vezes a lição do Mestre, de humildade, de resignação nos momentos difíceis, parece que os conselhos estão contra nós, sendo que muitas vezes estão nos protegendo de talvez quedas ainda mais graves, ao nosso favor. O próprio Paulo passou por muitas dificuldades. O livro Paulo e Estevão relata a vida do apóstolo com muito detalhe e ele mostra como que o apóstolo via os desafios que ele tinha que enfrentar no seu testemunho por Cristo. E ele manifesta essas tribulações que ele enfrentou na própria carta aos Coríntios. No mesmo capítulo, nos versículos iniciais, ele diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em uma demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A vida do apóstolo foi conversões de tribulações, de dores, de momentos onde era difícil perdoar, era difícil seguir em frente, era difícil esquecer os erros passados que ele mesmo cometia. Mas o próprio apóstolo aproveitou essas lições e dedicou elas como verdadeiros testemunhos para o Mestre, sempre exaltando que a sabedoria, os dons espirituais que os outros viam nele, era só a sabedoria do Cristo que se manifestava um servo dedicado ao Mestre. Um momento difícil que todos nós estamos sujeitos a enfrentar, que todos nós iremos enfrentar eventualmente, às vezes, como o próprio Emmanuel diz, no momento das trevas, nós precisamos fazer luz. Às vezes é o momento da prece, que basta um pensamento, nós seremos rodeados de amigos espirituais, trazendo mensagens do próprio Cristo para consolar os nossos corações. É necessário fé, não uma fé de acreditar, mas de confiar. A fé que traz a esperança, tornando um momento de dor que às vezes nós ficamos tão presos em vislumbramento de esperança no futuro. Só que para para essa visão nossa se tornar realidade, nós precisamos de fé, mas também precisamos trabalhar para que esse futuro chegue. Afinal de contas, o futuro somos nós quem fazemos. O Cristo vai estar sempre conosco, nos apoiando todas as diretrizes da vida. Mas nós precisamos fazer que essa confiança esteja junto com o trabalho para a nossa renovação e para o nosso crescimento. Que eu acho que aí sim a luz do Evangelho se mostra viva. O apóstolo Paulo não só acreditava, mas também fazia obras com Cristo. Acreditava que a fé não podia ser passiva, mas ela tinha que ser ativa, com testemunhos e não com palavras. O evangelizar que Paulo traz não são pregações e palavras, é viver aquilo que Jesus nos aconselha. Como ele mesmo diz, e já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim.
Vamos levar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre. Nesse momento, vamos pedir para que o nosso amigo de todos os momentos, o nosso Mestre, nosso apoio, nosso consolo, se faça presente em todos os corações que sofrem nesse momento. Gostaríamos de pedir ao Mestre auxílio aos nossos queridos irmãos do Sul, que passam por verdadeiras provas de coragem e de fé. Que todos os corações nossos possam se sensibilizar com os nossos amigos, nossos irmãos, e que a solidariedade, o amor e a fraternidade sejam verdadeiros imperadores, para que esse momento de dor se torne e seja lembrado no momento onde o Brasil todo se fez fraterno. Que o Mestre guie-nos as ações, os pensamentos, as preces, as palavras, as conversas, para que esse momento de dor não seja lembrado apenas como a dor e a perda material que ocorreu no Brasil, mas no momento onde todos nós nos unimos como verdadeiros irmãos, junto ao nosso Mestre. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem dores físicas, mas também aqueles que sofrem de dores espirituais. Vamos rogar ao Mestre paz que Ele nos concede. Às vezes não é a paz que nós gostaríamos e nem a paz que o mundo nos fornece, mas será a paz do futuro luminoso para o nosso mundo. Que a humildade prevaleça sobre o orgulho e a caridade sobre o egoísmo. Que o Mestre nos converta em verdadeiros instrumentos, que traga o consolo a todos os corações que necessitam dele neste momento. Vamos pedir aos nossos queridos amigos espirituais da Falange Unidos para o Bem. Vamos mentalizar as tribulações, as dores, aqueles que nós amamos, aqueles que necessitam do Cristo, para que nossos queridos amigos possam amparar, possam fortalecer os nossos espíritos, trazendo-nos e restabelecendo a coragem, o amor e a fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor Jesus seja com o nosso espírito, porque o Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.